E aí, pessoal, começando mais um resumão de notícias em 5 minutos. Vamos tentar passar tudo o que aconteceu nessa segunda-feira, para variar, segunda-feira quente do Corinthians em 5 minutos para você que estava trabalhando, para você que não estava ligado nas redes sociais, ou você que assistiu, ouviu, leu as notícias e quer fazer tudo de novo agora nesse resumão de notícias em 5 minutos aqui do podcast Mão. Para quem ainda não está com muito contato, né, com esse novo programa aqui do podcast, porque começou semana passada, só rapidamente falar de segunda a sexta-feira, 9 da noite, menos em dias de jogos do Corinthians. A gente resume tudo o que aconteceu no dia. Tento ser em 5 minutos, às vezes 4h50, às vezes 5h10, mas eu tento que seja em 5 minutos para ser uma pílula, um drops no seu dia de notícias do Corinthians, tá bom? O Corinthians ainda não recebeu o áudio do VAR lá da CBF, né? Áudio que foi solicitado oficialmente pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, para o Leonardo Gaciba, lá da comissão de arbitragem da CBF, por causa do lance do pênalti marcado a favor do Internacional. Os árbitros do Brasil reunidos, né, todos os comentaristas de arbitragem chegaram a uma conclusão que o glorioso árbitro da partida do Corinthians acertou ao não marcar o impedimento, mas não entra na minha cabeça de jeito nenhum aquela não marcação de impedimento. O Vitor Cuesta, ele estava em posição ilegal se ele fosse fazer o gol. Agora, para sofrer o pênalti, a posição era legal. Ninguém no Corinthians entendeu, eu muito menos. Então o Corinthians solicitou o áudio da conversa do árbitro com o árbitro de vídeo da partida contra o Inter. Enquanto isso, o Corinthians treinou hoje à tarde, tem partida quinta-feira contra Chapecoense no sul do país, né? O técnico Silvinho vai ter ainda mais 2 atividades, vai ter amanhã e depois. Amanhã treina à tarde, na quarta-feira pela manhã, e daí já viaja para Chapecó para a partida que acontece na quinta-feira na Arena Condá contra a Chapecoense. Vai ter uma pressão um pouco maior sobre o Silvinho, viu? Por causa desses últimos resultados do Corinthians, né? Por enquanto, não, maravilha, o Silvinho não tem tanto material assim para trabalhar, bons resultados, empate contra o São Paulo, bom resultado. Empate contra o Internacional, bom resultado, apesar de ser em casa. Contra a Chapecoense, mesmo sendo fora de casa, o Silvinho vai ser cobrado. Se o Corinthians não vencer a Chapecoense, não estou dizendo que vai cair, não é isso, mas vai começar a ser cobrado internamente de uma maneira mais forte. Então é bom o Corinthians fazer um bom jogo lá no sul do país para tentar subir um pouquinho também na classificação do Campeonato Brasileiro. E uma polêmica ontem, né, jogo Flamengo e Fluminense, eu acho muito boba a polêmica, mas tem torcedor que gosta, enfim, eu tenho que falar sobre isso, das bandeiras rubro-negras, né, que o Flamengo colocou ali para enfrentar o Fluminense na Neoquímica Arena. O Corinthians deixou o mosaico que tinha feito no estádio, mas deixou o Flamengo colocar as suas cores nas bandeirinhas de escanteio. A Gaviões da Fiel distribuiu um comunicado aí falando que a diretoria é omissa, incompetente, não sei o que, porque deixou lá o Flamengo colocar as cores rubro-negras nas bandeirinhas de escanteio na partida contra o Fluminense. Eu acho que o Corinthians tem problemas maiores para se preocupar, e acho que até a Gaviões da Fiel deveria se preocupar com problemas maiores, por exemplo, eleição do sócio torcedor, fiel torcedor votando para presidente. Eu acho que isso é um problema muito maior. E agora, no final do dia, o Marvio dos Anjos, antes que falem, porque ele é jornalista como eu, nunca vi, não sei como cheira, não sei se fede, nunca vi na minha frente, nunca dei um oi, tá bom? Ele trabalhava na Rede Globo lá no Rio de Janeiro, nunca vi ele na Arena Corinthians, então posso falar tranquilamente. Tinha sido contratado para ser gerente de comunicação do Corinthians no início do mandato do Duílio Monteiro Alves. Todo mundo sabia que ele era flamenguista, mas já teve assessor de imprensa do Corinthians São Paulino, palmeirense. Se eu falar, vocês não vão nem acreditar. Mas todo mundo sabia que ele era flamenguista, mas ninguém tinha feito nada até agora. Até ontem, com essa polêmica aí, deixa eu virar pra cá, das bandeiras lá do estádio, acharam alguns tweets antigos do glorioso Marvio
falando muito mal do Corinthians, dos títulos do Corinthians, da Arena Corinthians, falando como torcedor mesmo, torcedor do Flamengo. O Itaquerão não sei o que, a gambazada não sei das quantas, tal. É assim, mano, você é jornalista, você é torcedor, você tem os seus tweets lá falando bem ou mal de um clube. Você resolveu passar pro outro lado, você não quer mais ser jornalista, agora você quer trabalhar dentro de um clube, que pode ser o Corinthians, o Palmeiras, amanhã pode ser o Fortaleza, o Ceará. Apaga as coisas antigas que você escreveu, né? Eu não vou criticar o cara pelo que ele escreveu, porque todo mundo é torcedor, todo mundo fala o que quiser. Agora, o cara quer trabalhar dentro do clube, apaga o que escreveu. Daí acharam, ele colocou, obviamente, o cargo à disposição e não trabalha mais no Corinthians, o Marvio dos Anjos, que pela... como é que chama? Pela esquematização da diretoria do Corinthians, estaria abaixo do José Colagrossi, superintendente de marketing do clube, né? Seria o chefe do gerente de marketing. Mas o Corinthians não tem oficialmente um diretor de marketing. O Colagrossi, eu sinceramente não sei o que está ou não está fazendo lá no Corinthians. Não ouço mais falar dele lá dentro do Corinthians. Não sei como está vivendo o departamento de marketing do Corinthians. Se eu tiver R$1 milhão e quiser alugar a Arena Corinthians para fazer um evento, eu não sei para quem que eu ofereço esse R$1 milhão, não sei quem está cuidando disso, é um problema que o Duílio vai ter que resolver. Um abraço, pessoal, até